Oi pessoal, tudo bem? Então, voltei aqui com o canal. E, enfim, para voltar eu quis trazer um tema que eu acho muito interessante, né? Hoje a gente vai falar sobre gramática descritiva, tá? Então, vocês devem ter visto aí no título do vídeo, conjunção subordinativa relativa. Se você estuda gramática, né, normativa, você deve lembrar que essa conjunção não existe, né? Então a gente pensa sempre em que quando a gente tem conjunção subordinativa só tem dois tipos. Ou é integrante, que é aquela que introduz as orações subordinadas substantivas, ou é adverbial, que introduz as orações subordinadas adverbiais. Pergunta que eu faço é: não existe mesmo? Bom, olha só. Quando a gente pensa em gramática normativa, registro, culto escrito, de fato não existe. É só você procurar nas gramáticas, tipo aquelas ali, e você não vai encontrar, você não vai achar esse tipo de informação lá, porque não existe. Na verdade, o que se usa para introduzir orações adjetivas é o pronome relativo, né? Então, o pronome relativo ele é um pronome, ele vai ter uma função sintática ali, ele vai completar alguma coisa de dentro da oração adjetiva, né? E o pronome relativo pode exercer um monte de funções, né? Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, predicativo do sujeito, complemento nominal. Você pode achar aí funções aos montes para eles. Tudo bem, mas a questão é a seguinte: na fala, coloquialmente, é sempre assim que acontece? Ou seja, as pessoas falam: o menino com quem eu falei é bonito. O menino com quem eu falei é bonito. Todo mundo fala assim, né? Quando a gente pensa no registro coloquial, quando a gente pensa na fala, não é comum que apareça esse tipo de construção. Na verdade, assim, por exemplo, quando eu vou falar com as pessoas, na verdade é muito incomum escutar o menino com quem eu falei. Na verdade, esse tipo de construção na fala só aparece quando é um registro mega monitorado, sabe? Quando o registro tá ali certinho. Aí acontece de alguém chegar e falar, o menino com quem eu falei. Mas sempre que você fala, parece que você tá segurando uma taça de vinho, né? O menino com quem eu falei. Aí, na fala é esquisito. Tá, na fala, né, do português, pelo menos o português brasileiro, é meio esquisitinho, né? Você fala aquilo ali só mesmo em situações monitoradas de fala. Tá? Em geral, você vai falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo. É bonito o menino que eu falei com ele. Você entendeu a ideia? É bonito o menino que eu falei com ele. Ele quem? O menino. Tá. Agora vamos pensar em como é que a gente usa aquele conhecimento de morfologia que a gente já tem, tá? Que é identificação de classe gramatical, etc. E a gente pode unir com o que acontece na fala e na escrita das pessoas, etc. Tem como a gente tirar bom proveito disso, tá? Sempre tem como tirar bom proveito. Então, olha só. Vamos lá. O menino que eu falei com ele, tá? É bonito. Agora vamos pensar. Antes a gente tinha assim, o menino com quem eu falei é bonito. Aí quem fala, fala com alguém, o verbo falar é transitivo e indireto. O com quem, que é o pronome relativo, né? Com a preposição com, era o objeto indireto. O menino com quem eu falei é bonito. Tá. Só que aí você criou uma nova construção. O menino que eu falei com ele é bonito. Tá bom? Então você tem o que, tá? A gente não sabe que função que ele está exercendo ali, mas ele não é mais objeto indireto do verbo falar. Acontece que quem fala, fala com alguém, certo? Então o objeto indireto do verbo falar é o com ele, que está lá na frente. O menino que eu falei com ele, tá? É bonito. Tá. O que aconteceu com o que? O que agora não tem mais função sintática, tá? Isso é o que o Evanildo Bechara vai chamar de relativo universal, tá? Então o que acontece? O relativo universal, que é esse que daí, empregado nesse tipo de situação, é o relativo empregado como conjunção, tá? Então perceba que esse que, a única coisa que ele está fazendo é ligar o sintagma nominal, o menino, com o restante da oração, o menino que eu falei com ele, tá? Então esse que tá só ligando o menino, né, que seria o sujeito, com essa tal oração adjetiva, né? Mas
Esse que, por que ele está exercendo papel de conjunção? Porque ele está ligando as duas orações, mas ele não tem função sintática nenhuma. É só você olhar ali. O pronome relativo das orações adjetivas, né, que são colocadas pela gramática normativa, também são conectivos. A gente também pode dizer que é um conectivo. Mas esse que daí, ele está sendo empregado como conjunção, por quê? Porque ele perdeu a função sintática dele. Você entende isso? Então, o menino que eu falei com ele, você está mudando a análise morfológica. Esse que daí vai ser uma conjunção, tá? Então, esse é o emprego do relativo universal, tá? E aí a gente tem esse relativo universal que eu coloquei no título como conjunção subordinativa relativa, né? Conjunção subordinativa relativa. Ou a gente também... Eu até pensei em colocar oração, conjunção subordinativa adjetiva, mas acho que não faz muito sentido porque a gente não tem conjunção subordinativa substantiva, a gente tem conjunção subordinativa integrante, né? Então acho melhor chamar pelo que era antes, pronome relativo, logo, conjunção subordinativa relativa. Bem, então aí a gente continua tendo aquela estrutura oracional anterior, só que o que agora é conjunção. Tá. Agora, vocês percebem que a posição do com quem que a gente tinha antes passou a ser o com ele, que tá lá na frente. O menino que eu falei com ele é bonito, certo? Tá. Primeira coisa, por que isso acontece? Por que diabos a gente faz isso se a gente poderia simplesmente fazer o que tá na gramática? Bom, uma das explicações que eu consigo imaginar para isso é que nós brasileiros temos a tendência de colocar as orações na ordem direta. Então a gente sempre pensa em sujeito, verbo, complemento. Né? Sujeito, verbo, complemento e adjuntos adverbiais. Né? Na verdade, para nós, né, os adjuntos adverbiais eles dependem de muitas coisas, né? A posição deles depende de muita coisa. Mas em relação ao sujeito, verbo, complemento, em geral essa posição não se altera. A gente sempre faz sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento. Isso é típico da fala. Então, quando você usa o pronome relativo, tá? Quando você usa o pronome relativo, você tem um problema. O deslocamento do pronome relativo é obrigatório, porque o pronome relativo sempre tem que ficar colado com o nome a que ele se refere. Então, se você pega um objeto indireto, que é pronome relativo e ele tá lá no final, você tem que deslocar ele pro começo da oração, para ele ficar grudado com o nome ao qual ele se refere. Entende isso? Então, por exemplo, eu falei com o menino. Com o menino tá lá no final. Aí você vai transformar esse com o menino em pronome relativo. O menino com quem eu falei, você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso, tá? Porque esse deslocamento na gramática, ele é obrigatório, tá? Então, sempre que você fizer esse deslocamento com um pronome relativo que se refere a alguma coisa que está lá no final, como é o caso dos adjuntos adverbiais, ou de um objeto direto, indireto, você vai ser obrigado a colocar no começo da oração. E esse tipo de construção não é muito comum no português. A não ser que você queira dar ênfase. Então, por exemplo, não é normal a gente falar, com o menino eu falei. Não. Você só usa esse tipo de construção se você quer aplicar uma ênfase aqui. Se você quer falar, com o menino eu falei. Né? Aí, beleza. Agora, você falar normalmente assim, eu com o menino falei na semana passada, e aí a gente não fala isso. Ninguém. Então, existe uma tendência a que a gente coloque o com ele, com o menino, na frente. Tá? Beleza, mas por que a gente continua deixando o que ali? Né? Gente, isso, por incrível que pareça, tem a ver com o nosso conhecimento sintático internalizado. Então, o que acontece? Nós, todos, falantes de língua portuguesa, a gente tinha a ideia de que para subordinar alguma coisa em relação a outra, a gente precisa de elementos subordinativos, tá? No português, existem dois elementos subordinativos principais. As preposições, que são os subordinativos nominais, e as conjunções. Aí existem conjunções subordinativas e coordenativas. A gente está falando das subordinativas. Então, para que servem esses elementos subordinativos, as preposições e as conjunções subordinativas? Para pegar qualquer coisa que você queira ali e você diminui o nível sintático daquilo. Você coloca, a gente diz na gerativa, né, que a gente coloca num galho inferior da árvore, né? Então, quando você coordena duas coisas, você coloca as duas no mesmo plano. Quando você subordina, você coloca uma embaixo da outra. Beleza isso? Então, é o que acontece. Quando você coloca aquele que ali, você quer usar algum elemento subordinativo capaz de transformar aquela oração que vai vir na frente, o menino que eu falei com ele,
a menina que eu conversei com ela, tanto faz. Você quer pegar aquela estrutura oracional e você quer colocar inferior ao que você disse antes. Ou seja, o menino que eu falei com ele, você quer, com esse que, colocar a oração eu falei com ele embaixo do nome o menino. Para quê? Justamente para que ele passe a funcionar como adjunto adnominal. Lembra que as orações adjetivas têm função de adjunto adnominal. Então você quer que aquela oração haja como adjunto adnominal. Ela tem que descer de nível para se encaixar com o outro substantivo. Beleza. Então, é uma maneira de tentar explicar por que a gente continua colocando aquele que ali. Por que a gente não só junta as orações e pronto, né? O menino, eu falei com ele, é bonito. A gente não faz isso porque não faria sentido. A gente coloca um elemento ali justamente para que a oração subordinada continue descendo de nível, continue sendo subordinada. Mas a gente não faz isso com o uso do pronome relativo, e sim da conjunção subordinativa relativa, né? Que eu coloquei aí. Beleza. Agora, vamos pensar no seguinte. A gente acabou de explicar por que talvez as pessoas usem daquele jeito, né? Por que as pessoas, né, tendem a usar o relativo dessa forma, né? Então, por que a gente usa o que, certo? Agora vamos pensar no seguinte. Quando a gente tem... O que a gente vai ter dentro dessa estrutura de oração adjetiva, né, que é introduzida por essa conjunção subordinativa relativa? É aí que tá. A gente não coloca o pronome relativo. A gente coloca essa tal conjunção subordinativa relativa. Mas, sempre, ou pelo menos quase sempre, dentro dessa oração adjetiva relativa introduzida, né, por essa conjunção subordinativa relativa, a gente vai ter, né, um pronome que faça remissão, um pronome fórico, um pronome anafórico, tá? Então, olha só, o menino que eu falei com ele, ele é o menino, certo? Pois é, por que a gente faz isso? Porque sempre que a gente tenta subordinar uma oração a um nome, esse mesmo nome vai aparecer lá dentro. Ele vai aparecer dentro da oração adjetiva. Então a gente tem que fazer referência a esse nome de alguma forma. De acordo com o que a gramática normativa institui, qual é o elemento que vai retomar aquele nome a que a oração adjetiva se refere? O próprio pronome relativo, era para isso que ele estava lá. Então o menino com quem eu falei, esse com quem retoma a menina, justamente para indicar que é ele que faz parte da oração adjetiva. É esse elemento em que a oração adjetiva está se baseando, tá? Beleza. E aí, o que a gente faz na hora que a gente troca esse com quem pela conjunção subordinativa relativa? A gente continua usando algum elemento fórico, algum elemento anafórico. Qual é esse elemento que eu usei nesse caso agora? O ele, né? Ele retoma menino, tá bom? Então, isso aí é mais uma prova de que a gente ainda sente a necessidade de ligar aquela oração adjetiva específica ao nome a que essa oração se refere. Beleza? Então, isso talvez seja uma curiosidade do que vai acontecer dentro daquela oração relativa, né, introduzida por conjunção subordinativa relativa, tá? Então, é isso. Só quis propor aqui uma análise, tá, gramatical com vocês, de uma frase que a gente escuta muito no dia a dia, que a gente vê bastante, né? Então, como que a gente conseguiria analisar essa frase, né? Mesmo que isso vá contra o que prega a gramática normativa. Como é que a gente analisa, né? Então, essa é uma maneira de analisar, beleza? É isso. Beijão pra vocês e bons estudos!